Jesus, amém? Quero pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia no livro de João, capítulo 6. Vamos ler o versículo 66 até o 69. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem confirmado algo que eu venho estudando essa semana para falar essa noite, até a palavra volátil que o pastor Fabrício utilizou. Eu tenho escrito aqui durante os meus estudos em Deus, estudando, lendo e procurando que Deus nos abençoe, pela tua palavra. E até a palavra volátil que ele usou, Deus me fez amém. E Deus tem me feito estudar, inclusive essa palavra será, possivelmente, se eu no meio aqui lembrar dela, ela vai ser citada. Amém, meus irmãos? João capítulo 6, versículo 66 diz assim: Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 6, ele começa mostrando que uma grande multidão estava seguindo a Jesus por causa dos milagres que eles haviam visto Jesus fazer. E eles seguiam a Jesus, e no capítulo 6 vai dizer que estava próximo à Páscoa, que era a festa dos judeus, e uma grande multidão estava ali aos pés de Jesus, a fim de ouvi-lo. Então Jesus, ao ver aquela grande multidão, não queria os despedir com fome. Então perguntou a Filipe se tinha quanto precisava-se para alimentar aquela multidão. Filipe falou: olha, nem com 200 denários ou 200 moedas de prata se conseguiria alimentar toda essa gente. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os exegetas da palavra de Deus vão dizer que havia ali pelo menos 20.000 pessoas por causa dos casais com os seus possíveis filhos. Jesus, então, ele diz: olha, tragam o que tem, o que se apresenta para a gente? E André, irmão de Pedro, aparece com um garoto que tinha ali uma quantidade de pães, de peixes, 5 pães e 2 peixinhos. É interessante que o texto vai dizer, no capítulo 6, que Jesus bem sabia o que era para fazer. Jesus, ele nunca nos propõe nada sem que ele já tenha a resposta de tudo. Basta apenas nós crermos e acreditarmos no que ele faz, porque somente ele tem poder para fazer o impossível. O que nenhum homem e nenhuma mulher consegue fazer. O que o médico não consegue fazer, Jesus faz. O que o juiz não consegue fazer, Jesus faz. Então Jesus multiplica ali os pães, os peixes, sobram os cestos. Jesus agora se vê numa situação ali extremamente estreita, porque a multidão que estava ali, eles lembram logo de algo interessante. Pão, deserto, Moisés. Em Deuteronômio, Moisés fala: vai surgir um profeta semelhante a mim. Então aqueles homens veem aparecer pão no deserto, veem aparecer pão para a multidão, melhor dizendo, e eles começam a querer fazer Jesus, presta atenção aqui, querer fazer Jesus rei à força. E aqui tem outro aprendizado para nós. O que eles deveriam fazer diante dos milagres de Jesus?
Eles não deveriam querer fazer Jesus rei à força. Eles deveriam se prostrar perante Jesus e falar: nós reconhecemos quem o Senhor é, nós reconhecemos o que o Senhor veio fazer aqui, então o que o Senhor quer fazer conosco? Mas eles tomam o caminho inverso, e eles agora querem fazer Jesus rei à força. Eu queria que você entendesse o seguinte, que esse é o tipo de relacionamento que a maioria dos cristãos e a maioria das igrejas estimulam nos seus adeptos. Jesus tem que fazer o que você quer e ser o que você quer. E isso não é verdade. Porque Jesus é rei, sim, rei de toda a terra. Mas ele não era o tipo de rei que aquele povo queria. Ele queria um rei que desse pão, comida da terra, pão e peixe. Mas Jesus veio dar vida e vida aos homens. Não é esse tipo de rei que Jesus era. O rei Jesus, ele veio fazer algo muito maior do que aqueles homens estavam querendo. Então Jesus manda os seus discípulos irem para outro lugar. Nos textos paralelos a João vai dizer que Jesus manda eles irem na frente, que se levanta uma grande tempestade. Nesse texto, no texto de João 6, mostra isso. Se levanta uma grande tempestade e Jesus vai andando por sobre as águas até os seus discípulos. E é interessante também que a tempestade se levanta em pessoas que estão cumprindo uma ordem de Jesus. Durante a ordem de Jesus, se levanta uma grande tempestade. Mas saiba que no meio da tempestade, que os obedientes vivem, Jesus caminha sobre elas. Se você está, Senhor, eu estou cumprindo a sua vontade, não está fácil para mim. Sabe por quê? Porque quando você cumpre a vontade de Cristo, automaticamente o mundo é o seu adversário. Então é por isso que as ondas vêm, que a tribulação vem, que os problemas aparecem, mas saibam que no momento certo o Senhor também aparecerá andando sobre as águas. E é nisso que nós cremos. Nós cremos num Deus que aparece sempre na hora certa e no momento certo. A Bíblia diz que os discípulos chegam até o outro lado, Jesus está com eles, e a multidão agora procura Jesus. Cadê Jesus? Não está por aqui. Eles entram em barcos, eles procuram a Jesus em barco com um grande esforço. Eles remam. O Mar da Galileia tinha entre 14 quilômetros de diâmetro por 21 de largura. Isso dependendo da maré, uns vão dizer que era um pouco mais, outros um pouco menos, mas a média é 14 por 21. E eles entram em barcos, eles fazem todo o esforço para ir até Jesus, com toda a sinceridade do mundo, porém com a motivação errada. É interessante que a sinceridade nunca é o suficiente. A sinceridade não é o suficiente sem verdade. A sinceridade não é o suficiente sem amor. Porque até a pessoa que entra num avião e se atira contra duas torres, como foi em 2001, foi com toda a sinceridade do mundo, acreditando completamente naquilo que estavam fazendo. Ser apenas sincero não é o suficiente. As pessoas vão até Jesus, eles se achegam até Jesus, e eles vão falar com Jesus, mas a primeira coisa que Jesus faz é repreendê-los. João capítulo 6, versículo 24 até o 27 diz: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, eles entraram no barco, e achando-o na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que não me buscais pelos sinais que vocês viram, mas vocês estão me buscando porque vocês comeram o pão e vocês se saciaram. Trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Deus Pai o selou.
Jesus disse para ele, olha, vocês estão vindo atrás de mim, vocês remaram aí 14 quilômetros para chegar até mim, mas tudo isso vocês fizeram baseado em coisas erradas. O esforço de vocês foi sobre coisas erradas. E aqui que eu pensei na palavra volátil. Sabe por quê? Porque pessoas que se movem em qualquer situação, em especial no meio do povo de Deus, com a motivação errada, são extremamente voláteis. Se não acontece o que elas esperam, elas simplesmente abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam a comunhão, porque não aconteceu aquilo que queria. São extremamente voláteis, porque o seu humor sempre é desse jeito. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora quer, uma hora não quer. Talvez o problema seja a volatilidade, que é a vontade. Ninguém deve vir aqui buscar apenas a bênção. Eu e você devemos entrar aqui para buscar o abençoador. E se nós entramos aqui buscando bênção, a motivação é errada. Aí a bênção não vem, desanimamos, desistimos, voltamos, não queremos mais prosseguir. Pois bem, é um esforço danado. Abandona as coisas de casa, e abandona o marido em casa, e fica o dia todo pela rua. Qual é a motivação do coração? O que mexe com você? Eu quero tal coisa. Pois bem, eu quero te apresentar o Senhor da Seara. O Senhor da Seara, que está sempre pronto para você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que diante disso, o versículo 30 mostra como eles eram voláteis. O versículo 30 mostra eles questionando agora Jesus. Veja bem, eles pegam num barco, eles passam um mar inteiro, que é um lago de água doce, mas é chamado de Mar da Galileia também. Eles atravessam isso tudo. Irmão, 14 quilômetros remando. Pensa na ponte Rio-Niterói, remar aquilo tudo lá. Eles remaram aquilo tudo, 14 quilômetros. A ponte daí é menor, tem 13. Eles chegam até Jesus. Ele é o profeta que Moisés falou. Ele está aqui. Não, sim, ele está aqui. É ele. Tá, e Jesus faz, olha só, vocês estão errados. Será que é tu mesmo? Me mostra um sinal que é o Senhor mesmo. Ele é muito volátil. Se perde com muita facilidade. E a Bíblia diz que muitos dos discípulos de Jesus, diante das palavras de Jesus, eles abandonam a Jesus. Versículo 65, 64 mostra isso. Mas o que Jesus disse para que eles abandonassem a Jesus? Eu sou o pão que desceu do céu. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Eu sou. Quando eles ouviram a palavra eu sou, que no original é Yahweh ou Javé, que é a palavra que aparece em Êxodo 3,14. Quando aparece para Moisés na sarça e diz, Moisés, diga que o eu sou enviou você. Então quando eles ouvem isso, parece comichão nos ouvidos. E de uma multidão que está seguindo a Jesus, agora só sobram 12. Irmãos, nós devemos fazer todo o esforço possível para permanecermos com os irmãos, não entristecermos os irmãos. Nós devemos lutar, devemos aconselhar e devemos até suportar, porque a Bíblia diz isso, inclusive isso foi lido aqui na palavra introdutória, sobre suportar. Jesus suportou a cruz, Jesus suportou a afronta. A palavra suportar nunca foi considerada uma coisa boa. Tudo que você suporta não é bom. Pois bem, a Bíblia manda nós suportarmos uns aos outros. Suportarmos uns aos outros. A pessoa do seu lado, ela vai decepcionar você em algum momento. Você vai ouvir alguma coisa que você não vai gostar. Essa pessoa pode te abandonar. A minha esposa é uma benção, mas tem dia que a gente se pega também. Porque essa é a lei natural das coisas. Tem dias que eu sou o insuportável e ela tem que me suportar. Essa é a verdade. Pois bem, nós temos que suportar uns aos outros em amor.
Nós temos que suportar para que a pessoa mantenha-se aqui, para que a pessoa fique, suportar as falhas uns dos outros, aconselhar em amor, mas acima de tudo, nós não devemos adulterar a palavra. Hebreus capítulo 12. Não negligencie a correção de Deus, assim como o filho não pode negligenciar a correção do seu pai. E como Hebreus 12 diz, a correção do pai, ela é passageira, mas a de Deus tem fundamentos muito maiores. Então, quando Jesus corrigia, chamava atenção, não era mera formalidade, não era, hoje eu acordei mal, hoje Pedro me respondeu atravessado, eu vou descontar nessa multidão. Hoje eu fui pedir para Filipe trazer um copo, ele não trouxe, essa multidão vai se ver comigo. Não, Jesus não era assim, Jesus não era como eu e você, Jesus nunca teve pecado. Então não era, então o que era? Era prova de amor, era como o amor se apresentava. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia tem muito mais proibições do que aceitações. No começo, no Éden, existia uma lei. Qual era a lei no Éden? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a proibição. Adão pecou. Veio uma chuva de proibições. Leia Deuteronômio 28, o capítulo da bênção e das maldições. Vê lá o que tem mais. Então sempre foi mais não do que sim, sabe por quê? Porque Deus visa guardar você, por isso Ele proíbe. Por isso que a correção é o amor se apresentando de forma extrema para nós. Enfim, meus irmãos, Jesus não era esse tipo de gente. Se você abrir sua Bíblia aí em Lucas 20, 21, você vai ver que ali é um processo de tentativa de pegar Jesus em alguma coisa, mas até os opositores de Jesus, eles falavam sobre Jesus o que era verdade. Lucas 20, 21 diz: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina a verdade dos caminhos de Deus. Então Jesus não olhava, eu não gostei da roupa do Marcelo, então hoje eu vou descer a lenha no Marcelo. Eu não gostei da maneira como fulano, não, eu não gostei, então eu vou descer a lenha. Não, Jesus não era assim. E as pessoas não conseguiram lidar, então abandonaram a Jesus, só ficando 12. E dos 12, um era o traidor. Então Jesus pergunta: vocês também não querem ir embora, não? Saíram aí, uma multidão foi embora, vocês também não querem ir embora daqui, vocês não querem ir embora, vocês não querem se retirar. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós correremos? Se somente o Senhor tem palavras da vida eterna. Então, baseado nisso, eu separei aqui alguns pontos sobre essas duas frases, o versículo 67 e o versículo 68. Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E a primeira coisa que eu quero separar para vocês é que soldados de Cristo são voluntários e não homens pressionados. É a primeira coisa, quando eu leio o texto, eu aprendo aqui. Soldado de Cristo são pessoas voluntárias e não são pessoas pressionadas. Jesus deixou bem claro: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus deixou bem claro: o mundo vai odiar vocês, porque antes odiaram a mim. Jesus não quer soldados pressionados no seu exército, porque ninguém depois vai poder dizer: eu não sabia que era assim, não me disseram que era assim, porque se tivessem me falado eu não teria ficado. Não, Jesus quer pessoas voluntárias na sua obra. Jesus te chamou
E você disse sim, e por isso você está hoje aqui. E você reconhece que não tem um outro lugar para ir, a não ser correr para os braços dele. Então ele quer soldados voluntários, e não homens pressionados. Segunda coisa que eu aprendo aqui, os discípulos de Cristo, aqueles que fazem parte desse exército, eles não devem alimentar o menor pensamento em deixar a Cristo. Para onde iremos, Senhor? Para onde vamos ir, Senhor? Não podemos ir para lugar nenhum. Não tem um lugar para ir, Senhor. Não dá para ir para outro lugar, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Não dá para ir para lugar nenhum, a não ser correr para os Teus braços. A não ser ficar te adorando, prostrado aos Seus pés. Não dá para ir para lugar nenhum. Salmo 73. Asaf está lá. Olha, estou vendo aqui os ímpios, as pessoas que blasfemam de Deus, as pessoas que falam contra Deus. Essas pessoas prosperam, essas pessoas estão bem de vida, as pessoas estão felizes, e o seu povo está passando por privações, até que no versículo 23 ele vai dizer: quem tenho eu no céu além de ti? A quem mais eu vou adorar que não seja o Senhor? Para quem eu vou correr que não seja o Senhor? Não é o ímpio, não é os outros, a questão é: quem vai ter palavra de vida eterna para você? Ninguém vai ter. E aos que deixaram, ou aos que de alguma maneira aqui na live, que seja, estão pensando em deixar, eu peço que antes de fazer qualquer tipo de coisa, você pense se existe alguém que pode dar a você a felicidade que somente Cristo dá. Ah, eu estou cansado disso, eu vou abandonar. Para onde você vai? Para onde você vai? Não, para onde você vai? Quem é melhor do que Cristo para você? Para onde você vai? Eu quero ler uma frase aqui de Matthew Henry. É um comentarista bíblico do século XVIII. Ele escreveu o seguinte: para onde iremos? Cortejaremos o mundo? Ele certamente nos enganará. Retornaremos ao pecado? Ele certamente nos destruirá. Deixaremos a fonte de águas vivas à procura de cisternas quebradas? Iremos aos filósofos e nos tornaremos seus discípulos? Eles se tornam inúteis nas imaginações e, professando ser sábio em outras coisas, tornam-se tolos em religião. Iremos aos escribas e fariseus e nos sentaremos aos seus pés? Que bem podem nos trazer aqueles que anularam os mandamentos de Deus, substituindo-os pelas suas tradições? Iremos a Moisés? Ele nos mandará de volta a ti. Portanto, se encontrarmos o caminho para a felicidade, será seguindo somente a ti. Terceiro, as palavras de Jesus são muito mais do que meros sons e promessas vazias. As palavras de Jesus não são meras filosofias de autoajuda. Ele tem as palavras de vida eterna. Palavras de autoajuda vão te dar um conforto extremamente momentâneo. As palavras de Jesus te dão vida eterna. Ponto 4. As palavras de Jesus nunca estiveram alinhadas com a cultura. Nunca. Você vai encontrar cristãos falando assim: eu gostaria muito de viver no século 13. Porque no século 13 você tinha homens de Deus. No século 13, queimavam crentes. John Hus, do século 14, foi queimado vivo, porque anunciava a palavra de Deus. Não foi aceito pelo maior segmento da época, inclusive ainda é o maior hoje, e foi queimado, condenado por ser herege na visão deles. Wycliffe, um escritor, o pastor tem um dicionário bíblico, acredito que alguns irmãos aqui tenham. Ele era um homem que viveu muito bem, enquanto vivo, ele estava muito bem, mas tinha pensamentos diferentes sobre o que a igreja da sua época acreditava ser certo, a igreja católica acreditava ser certo. Ele morreu. Os católicos desenterraram seu corpo e o tiveram como herege, o tacaram fogo nele.
Ah, não, eu prefiro o século XVIII. No século XVIII nasceu o iluminismo, onde todas as coisas que você acredita estar certo na Bíblia, eles tentaram provar que estava errado. No século XIX, racionalismo cristão, aonde Jesus não multiplicou pão e peixe. Jesus convenceu as pessoas a tirarem cada um da sua bolsa o seu pão e o seu peixe e dividir entre as pessoas. E começaram a acreditar nisso. Você acha que qualquer um desses séculos estava alinhado com Cristo? Século I, cheio de gente boa lá, teólogos, matavam cristãos, matavam a espada, matavam queimados, botavam cristãos em arenas. Século I, II, III, IV. Nenhuma cultura esteve alinhada com Cristo. E para provar isso para você, o texto mostra. As pessoas simplesmente abandonaram o Senhor. Só sobraram os 12. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque para mim soa estranho demais. É muito estranho, e eu digo de todo o meu coração, é muito estranho quando eu vejo artistas gospel muito alinhado com o mundo, muito alinhado com programas do mundo, sabe? É uma cantora gospel muito boa, é um cantor gospel muito bom, mas ele canta no programa de televisão X, canta no programa de televisão Y. Ah, mas isso é uma maneira de estar pregando o evangelho? É? Nossa! Todas as pessoas que andaram desse jeito hoje são tidas como péssimos exemplos. Eu não vou citar nome porque não precisa gastar tempo com isso. Tem um programa da Regina Casé que passava na Globo, hoje não passa mais, que é o tal do Esquenta. Lá você tinha cristãos cantando louvores de um lado, e do outro lado você tinha pessoas cantando ponto de macumba. Eu não sei que aliança é essa. Eu não consigo entender que aliança é essa. Não dá para entender que aliança é essa. Não dá para entender. Não dá para entender músicos cristãos e conseguem transitar tranquilamente com o mundo, cantando em eventos mundanos como carnaval e coisas e tais, assim, não dá para entender. Porque Cristo nunca esteve alinhado com a cultura da sua época. E nem hoje está, irmão. Porque no dia que Cristo, que o evangelho estiver alinhado com a cultura, o evangelho não precisa existir mais. Porque se o mundo aceita, se as pessoas mundanas aceitam, para que existir? Não precisa. Eu sou de uma época em que quando se ligava um rádio, estava lá no bar, o pessoal estava no bar, tudo no bar parado. Aí o rapaz estava passando as estações, eu vou falar, você vai se identificar com certeza. Passava as estações de rádio, aí passava lá um rádio evangélico, 93 FM, aí começava a cantar louvor, aí os caras que estavam bebendo falavam assim, não, tira isso daí, que isso aí é de crente, tira isso daí que é de crente. Aí tinha que tirar, o dono do bar tinha que tirar, quem tivesse ligado tinha que tirar. Hoje, se você botar uma rádio lá, eles vão falar, nossa, isso aí é legal, deixa tocar que isso aí é legal. É legal. Então hoje você entra num Presunic da vida, você vai ouvir uma música secular e um louvor na mesma hora. Você vai ouvir num mercado, num shopping, um louvor, Deus, alguma coisa, né, de Deus, e você vai ouvir lá na mesma música um funk proibidão de alguém incitando a pornografia e outras coisas mais. Eu fico impressionado, porque a cultura de Cristo nunca esteve alinhada com o mundo. E quando eu vejo isso, eu fico preocupado. Nunca esteve alinhado com o mundo. Porque quando o crente, entre aspas, ele se alinha, é impressionante como é ele que muda e não o mundo. O pensamento político muda. Pensamento, não, Deus quer salvar todo mundo do jeito que tiver. É assim mesmo que vai, e por aí vai. Porque ele tem que ser aceito. O cristão tem que ser aceito pelo mundo. Se for para falar um pouco mais, igrejas que estão sendo abertas, aceitando a cultura. Igrejas como a igreja contemporânea, que o público-alvo dela é o público homossexual. E está cheia lá. Igrejas que abrem com público-alvo, meu público é o jovem. Então transformam a igreja em todo tipo de coisa, menos em igreja, para encher lá.
É público-alvo, cortejando com o mundo. Pastores que fazem bailão funk, vigília do baile funk na igreja, cortejando com o mundo. Eu não consigo, por isso que eu estou demorando um pouco mais nesse tópico, porque eu não consigo achar que isso é saudável, e nem que isso deveria ser aceito pelos crentes da igreja, não deveria, mas está sendo. Não por esses aqui, amém, irmãos? Deus abençoe a gente, que a gente prossiga aí desse jeito. Ponto 5. Somente Jesus tem palavras de vida eterna. O mundo tenta provar que religião é uma opção baseada em identificação. Não, se você se identifica mais com essa religião, você pode fazer parte dela e todo mundo vai pro mesmo, todo mundo vai para Deus. O que importa é o coração. Eles não criaram isso pensando nas religiões. Eles criaram isso pensando nos crentes protestantes. Sabe por quê? Porque nenhuma outra religião tem problema com isso. Você pode ser de uma religião e de outra simultaneamente e ninguém implica com você. Você pode ser um cristão unicista e um islâmico, porque eles creem em um só Deus que não tem filho. 6. O que produz a vida eterna é a palavra. E ela deve ser o nosso motivador para continuar. Você percebe que o que Pedro diz é assim: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. O capítulo 6 mostra Jesus multiplicando pães e peixes. E Pedro não vai dizer assim: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu multiplicas pão e peixe. Não é isso que Pedro fala. No capítulo 6, Jesus anda por sobre as águas. Ele não diz assim: Senhor, para onde iremos nós, que só tu caminhas sobre as águas. No capítulo 6, no primeiro versículo, mostra que a multidão seguia Jesus, porque Jesus havia feito sinais e curas. Mas Pedro não diz assim: Senhor, para onde iremos nós, porque só tu curas. Não. Para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. As pessoas se levantam motivadas para ir a reuniões pelas mais diversas motivações. Vamos lá naquela reunião, porque lá tem uma irmã que revela que é uma benção. Vamos naquela reunião lá, porque lá tem profeta lá. A irmã lá profetiza, é uma benção. Então a motivação para ir lá é a profeta. Vamos lá, porque lá tem um irmão que quando ora, cura. Então vamos lá. A motivação é a cura. Palavra, para que palavra? Palavra eu leio em casa, né? Cura. Não, lá tem um testemunho interessante, um testemunho maravilhoso. O cara vai estar lá hoje. O ex-saci do Pica-Pau Amarelo vai estar lá. Aí se levanta e vai lá para ver o saci do Pica-Pau Amarelo. Tem uns caras aí que era da Xuxa também que ia. Vamos lá para ver. Aí se levanta e vai. Deixa-me falar um pouco mais. Isso não se resume apenas a isso, tá? As rádios. Rádio, você liga o rádio, são 3, 4 horas de louvor. Direto. 30 segundos de uma mensagem repetitiva e extremamente egocêntrica. A palavra ego, no grego, é eu. Egocêntrica. Eu no centro. E está lá a palavra. Repetitiva, repetida várias vezes. Palavra, está lá. 30 segundos e 4 horas de louvor. Deixa-me falar outra coisa. Eu e minha esposa, outro dia, ela levantou a seguinte situação: nós temos que colocar a Clarinha numa aula de música. Eu nem levei para ela essa conversa à frente, porque isso custa dinheiro, né? Aí eu não falei mais nada. Temos que botar a Clarinha numa aula de música. E sabe o que eu pensei na hora? Na hora eu pensei nisso. Eu falei: até nós motivamos os nossos filhos mais e primariamente a buscar outras coisas do que a palavra. Botem aula de canto, aula de instrumento, nada contra, pelo amor de Deus, irmãos. Não me interpretem mal. Mas eu queria ver muito. Antes de oferecer qualquer tipo desse tipo de aula, oferecer um curso de teologia, um aprendizado teológico. Talvez a maioria dos jovens aí nem isso aceitaria.
Sabe por quê? Porque culturalmente a música é mais interessante. Eu creio que Deus fale através de hinos bíblicos, irmãos. Pessoas realmente estão lá passando pela rua, sabe? Ouvem uma canção bíblica e tem seu coração mexido e entram e ouvem e ali participam e ouvem a palavra. Deus pode usar artifícios, sim. Observe que quando apareceram aqueles magos atrás de Jesus, eles viram uma estrela. E eles falaram, tem uma estrela ali, essa estrela está falando sobre... Vamos lá na estrela. Chegaram até Herodes. Quando chegaram a Herodes, o que foi dito para eles? A palavra. Abriram a Bíblia. Olha, está escrito aqui, ó, que é de Belém. Então vocês têm que ir para Belém. Não foi a estrela que conduziu eles até Jesus. Eles foram pela palavra. A palavra está aqui, ó. Diz que é Belém, Miqueias 5:2. Então eles, então vamos embora. A estrela foi só o sinal. Mas o que conduziu foi a palavra. Então que eu e você possamos incentivar e ter também interesse pela palavra de Deus. Porque são as palavras de Jesus que produzem em nós a vida eterna. É ela que produz em nós a vida eterna. Eu quero ler com os irmãos Salmo 119. Eu vou ler aqui porque eu separei os versículos. Versículo 127 a 131. Diz assim: eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. Por isso sigo os teus ensinamentos e detesto todos os caminhos da mentira. Os teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer os teus mandamentos. Tu és justo, ó Senhor Deus, as tuas leis são retas. Os ensinamentos que tens dado são completamente certos e justos. Sou humilde e desprezado, porém não esqueço os teus ensinamentos. A tua justiça dura para sempre,